começou escrevendo cartas. Era uma forma de treinar a escrita, já que na cidade onde vivia não tinha um lugar onde pudesse comprar livros. Entre os amigos havia um acordo. Quem viajava trazia um exemplar, que na turma passava de mão em mão. Rosângela Vieira Rocha manteve o hábito da leitura e se tornou jornalista, escritora e professora. A mineira Rosângela Vieira Rocha tem 8 livros publicados, entre eles Véspera de Lua e Nem Tudo Foi Carnaval. 2 novos livros devem ser lançados ainda este ano e uma outra obra já está no forno. É para o público infanto-juvenil e deve ser publicada no ano que vem. Rosângela, existe uma história curiosa no início, de certa forma, da sua atividade com as letras, do ponto de vista, digamos assim, público, que é o ato de escrever cartas para pessoas da sua cidade natal. Como é que era isso? Quer dizer, para que essas pessoas mandassem as cartas ou supervisionavam as cartas, como é que era essa história? Não, essa história era o seguinte, em cidade pequena, eu não sei atualmente, mas naquele tempo, usava muito namorar rapazes de outras cidades, rapazes de fora. Tinham sempre mais cartaz, né? Santo de casa realmente não faz milagre. Então, mas de repente as pessoas queriam terminar os namoros, as meninas, ou reatar. E ninguém sabia ou tinha insegurança de fazer por escrito. Aí, como eu tinha jeito para escrever, batiam na minha porta. Rosângela, você podia fazer um rascunho para mim? O que você quer falar? Ah, eu quero falar que eu me enganei, que eu me arrependi, que eu ponderei. Aí lá ia eu pelejar para ver se aquilo reatava. Aí eu fazia a minuta dessas cartas. E meu pai morria de rir. Ele achava muito engraçado, porque eu era menina. Eu tinha 10 anos, tinha 11 anos. Eu saí de lá com 14. Agora, foi daí que já veio a inspiração para a atividade literária, propriamente como escritora, porque, afinal, é a elaboração de um discurso, no qual tenta se pensar, ainda com 10 anos de idade apenas, no qual já se tenta atingir um determinado objetivo, talvez despertar uma emoção. Foi daí que surgiu a intenção de se tornar escritora? Quando eu comecei a ler, aprendi a ler, eu acho que eu já quis ser escritora, começar a escrever. Na minha cidade não tinha nem biblioteca nem livraria. Hoje tem uma biblioteca, mas continua a não ter livraria. Era já a minha próxima pergunta. A história é bastante interessante. Os livros vinham de fora por amigos. Como era isso, Rosângela? Olha, esse aqui foi meu pai que pediu pelo reembolso postal, porque era assim o único jeito. E é um livro que se chama Poesia Brasileira para a Infância. Eu ganhei quando eu fiz 8 anos. E depois, aqui em Brasília, eu tive assim a honra, porque foi uma honra para mim, de ser aluna do organizador do livro, que é o professor Cassiano Nunes. Era ele, o Mário da Silva Brito. E eu apaixonei por esse livro, decorei os poemas, falava os poemas todos. Então, era uma maravilha, né? Foi pelo reembolso. E cada pessoa que viajava, a gente pedia que comprasse para nós um livro. Em geral, as pessoas saíam para fazer cirurgia. Fulano vai fazer uma cirurgia em Belo Horizonte? Eu disse, pelo amor de Deus, compra para nós um livro. E era uma turma grande, nós éramos umas 20. E eu era menor. Então, quando o livro chegava para mim, já chegava, em geral, sem final, sem capa, despedaçado, porque muita gente já tinha lido. Era uma espécie de clube do livro. É, um clube, a gente nem sabia que existia isso, né? Um clube não oficial do livro. Uma ação entre amigas. Neste livro especificamente, Poesia Brasileira para a Infância, existe alguma delas que marcaria? Vamos ver aqui. Esse poema aqui me marcou muito, é do Carlos Drummond de Andrade, se chama Infância. Minha mãe ficava sentada, cozendo, olhando para mim. Não acorde o menino, para o berço onde pousou o mosquito, e dava um suspiro, que fundo. Lá longe, meu pai campeava no mato sem fim da fazenda. E eu não sabia que minha história era mais bonita que a de Robinson Crusoe. Eu, nessa época, não sabia que a minha história era também mais bonita que a do Robinson Crusoe. Assim, que de repente uma cidade que não tem livraria forma escritores. Eu não sou a única, em Inhapim tem vários escritores. O Alain Vigiano nasceu em Inhapim, né? Em Caratinga tem o Ziraldo. Assim, na verdade, isso não impede que alguém se torne um escritor. No meio do caminho, não havia propriamente uma pedra, mas havia uma opção, em determinado momento, que era uma opção profissional. No caso, nos anos 70, você se tornou jornalista. Neste sentido, foi uma opção profissional
no sentido de reforçar a intenção de ser escritora. Foi. Foi porque na época nós não tínhamos uma clareza, assim. Porque nos Estados Unidos tem muita escola para escritor. No Brasil agora que está começando, né? No Rio Grande do Sul já tem. Mas eu comecei a pensar o que é que estava mais perto. E na época me pareceu que fosse o curso de jornalismo. Eu não consegui saber assim, se seria melhor fazer letras. E pensei, bom, lá eu terei uma profissão, como tive, felizmente, né? E viver de escrever é dificílimo, quase que impossível no Brasil atual. Rosângela, você trabalhou na sucursal de grandes jornais aqui em Brasília, teve um desempenho profissional forte no jornalismo, trabalhando inclusive em assessorias de imprensa. É um dilema, muitas vezes, que o jornalista de texto tem, tanto no desenvolver de determinadas matérias, que lhe é cobrado uma objetividade, quanto na hora de fazer o sentido oposto, que ele quer escrever uma ficção. O equilíbrio entre essa objetividade que é exigida do texto jornalístico e o deixar fluir a prosa no sentido de fazer um texto literário, ou mesmo a poesia, no caso de uma poesia. Como é que foi o equilíbrio entre essas duas coisas? Você passou por esse dilema também? Não, eu realmente naquela época assim, eu me enquadrei muito na questão do jornalismo com as técnicas, né, as chamadas a pirâmide invertida, etc. Agora, depois eu fui estudando muito sobre jornalismo literário, inclusive a teoria, e passei a ser até professora de uma disciplina chamada jornalismo literário, né, que faz essa junção, esse casamento. Aqui na Universidade de Brasília. Aqui na UNB e também na Universidade Federal da Bahia, eu dei aula lá, na Facom, durante 8 anos e meio. E trabalhei muito com isso e orientei muitos projetos nessa linha, de grande reportagem, mas grande reportagem em que se permitia uma linguagem mais rica, digamos, mais sofisticada, né, como é a linguagem do jornalismo literário. A parte da sua vida, especificamente como escritora, quando foi a primeira publicação? Bom, o primeiro livro que eu escrevi não foi o primeiro que eu publiquei, coisa muito interessante. Foi esse o primeiro livro publicado, Vésperas de Lua, foi o segundo que eu escrevi e que eu ganhei um Prêmio Nacional de Literatura da Universidade Federal de Minas Gerais, com ele, Vésperas de Lua. Foi em 1990 que saiu. Agora, como a vida é estranha e como assim os livros têm um caminho próprio. O segundo, Rio das Pedras, que foi o primeiro que eu escrevi, veio a ser publicado em 2002. Eu ganhei a Bolsa Brasília de Criação Literária da Secretaria de Cultura do DF. Então, assim, foi escrito na década de 80. Publiquei em 2002. Quer dizer, os livros têm um caminho próprio, um caminho deles. Eu não sei, tem uma coisa meio mágica na questão da literatura. Não adianta programar muito. Quais os livros que você destacaria com as suas respectivas características? O que lhe chama a atenção quando desabrochou aquele arrobo literário naquele momento e aquilo foi na mosca, digamos assim? Veja bem, eu acho que o próprio Véspera de Lua é um dos meus prediletos, não só por ter sido o primeiro que eu publiquei, mas ele foi um livro, edição completamente esgotada, ele não foi publicado em editoras particulares, né, foi a própria editora da UFMG, e foi um livro que agradou muito, inclusive a crítica gostou muito. É uma época, aqui se fala sobre menstruação nesse livro, é uma época que não existia TPM, quer dizer, sempre existiu, mas ninguém falava em TPM, ninguém falava nisso, e esse livro teve enfim, a personagem aí falava, ela teve essa coragem. Gosto muito desse livro por várias razões. E gosto muito do meu caçula. O meu caçula é esse aqui, Nem Tudo Foi Carnaval, que eu lancei agora, na Bienal de Minas, que é a minha primeira incursão na faixa de 12 anos. Porque, assim, são 4 livros que eu publiquei até agora para adultos. Esses 3 aqui são infantis. E esse eu começo os livros juvenis, realmente. 12, 13 anos. Então, é uma turminha que brinca o carnaval, e na matinês, claro. Então, o livro é assim, sábado, domingo, segunda, a cada dia. E o que essas meninas, esse grupinho, apronta no carnaval. Então, tem várias coisas, tem fofoca através de sites, de chats, sabe? Então, eu tive que fazer uma verdadeira pesquisa de linguagem para saber como é que gente dessa idade fala. Dizem que é mais difícil escrever justamente tanto para crianças como para adolescentes, talvez mais ainda para adolescentes.
É verdade? Olha, difícil, eu não sei se a palavra é difícil, é diferente. Tem características próprias e muito claras, sabe? Muita gente menospreza a literatura infanto-juvenil e fala assim, ah, você publicou aquele livrinho. Aí não é livrinho no sentido bonitinho, não. É naquele sentido assim, livrinho. Aí eu sempre respondo, publiquei aquele livro, sim, mas evito o diminutivo por causa desse preconceito. Isso tudo é uma bobagem. A meu ver, existe literatura e faixas etárias, né, às quais pode se dirigir. Então, assim, o que eu quero dizer a respeito da questão da dificuldade é que tem características inerentes às faixas etárias. Isso é verdade. E a linguagem tem que atingir aquele pessoal, senão não há leitores, né? A gente busca os leitores. Na hora que você escreve justamente para essas faixas etárias, você se lembra um pouco da menina que lia aqueles livros e escrevia aquelas cartas lá em Apim, em Minas Gerais, há algum tempo? Me lembro no modo de sentir, mas fica só até aí, porque a linguagem é completamente outra, né? Então, assim, dá muito trabalho atualmente, porque o corpo é para saber como é que eles estão falando. E esse Nem Tudo Foi Carnaval, um sobrinho meu me assessorou, ele mora em Belo Horizonte, eu ligava, e falava, escuta, como é que eu vou falar isso? Olha, aí na internet, como é que eu nunca soube, por exemplo, que não era naum, não sabia disso. Aí eu fui para os chats ver. Não que o livro seja o tempo todo assim, porque também não pode, né? Mas há conversas desses jovens, diálogos curtos, e que eu tive que reproduzir, de certa maneira, esse modo. Esse tipo de linguagem específica que é utilizada pela juventude, por adolescentes, essa linguagem da internet. Isso é ruim? Você visualizando assim, como professora de jornalismo literário, como que milita na área de literatura? Eu acho que isso não é necessariamente ruim. Eu acho que é um novo jeito, né, de utilizar a língua, que certamente é influenciado pela língua culta, mas também vai influenciar ainda mais a chamada língua culta. E eu acho assim, eu não tenho preconceito com esse modo de escrever, de jeito nenhum. E atualmente se faz muita literatura nos blogs, nos sites, porque tem esse problema no Brasil, né? Tem muito mais gente escrevendo do que editoras. Então as pessoas, há escritores aí que são escritores que surgiram na internet. Isso não é necessariamente ruim, de jeito nenhum. Tem gente muito boa que surgiu na internet, como também tem gente que não é. Só não sabemos o que vai acontecer em função até dessas novas mídias que existem influenciando a literatura. Isso é um terreno bastante novo, provavelmente. Fascinante? É bastante novo, mas eu acho fascinante, acho. Nisso aí eu cito a professora Dades Quarizzi, eu acho que é um progresso de toda maneira. É uma abertura, vamos ver, né? A gente não pode se fechar ao novo, ao que está aparecendo. Rosângela, eu queria agradecer a sua participação aqui conosco, há muitas outras perguntas. O universo literário, afinal, é uma infinidade em termos de temas, em termos de abordagens, mas infelizmente nosso tempo está esgotado, desejando boa sorte na continuidade da sua carreira literária. Eu que agradeço a oportunidade, gostei muito de ter estado aqui. Vamos para um rápido intervalo agora, daqui a pouco voltamos com o segundo bloco e a nossa conversa com o ex-ministro do Tribunal Superior Eleitoral, Torquato Jardim, falando sobre o diálogo entre direito e literatura. Não saia daí. Iluminuras está de volta, desta vez, na nossa conversa de toda semana com um profissional do direito que é apaixonado por literatura. Hoje nós vamos conversar com o ex-ministro do Tribunal Superior Eleitoral, conferencista, advogado militante na área constitucional e eleitoral. Estamos falando do ex-ministro Torquato Jardim, a quem agradecemos, antes de mais nada, a presença aqui na TV Justiça. Tá certo, obrigado. Há uma referência básica, inclusive, nós conversamos antes da nossa entrevista hoje, que é com relação a autores muito específicos que, não só pelo seu valor literário, eles também lhe chamam a atenção, pelo que eu entendi, pelo fato de que há uma aplicação na própria técnica do direito. Seriam autores de uma geração bastante específica. Steinbeck, Hemingway, entre outros autores daquela geração. Qual essa influência específica que eles exercem nesta possibilidade de casar o direito com a literatura? Eles são escritores fortes, personagens fortes, homens e mulheres determinados, que com poucas palavras fazem a cena forte, faz o personagem forte e faz o diálogo expressivo.
Essa capacidade de síntese que o contista desenvolve influencia a técnica do direito, porque quanto mais objetiva a linguagem do advogado, quanto mais claro e preciso o fato, quanto mais bem posto o argumento, melhor a sua chance de convencimento. É uma referência interessante aí no caso, porque muitos deles eram jornalistas, inclusive, o próprio Hemingway desempenhou papel importante como correspondente de guerra, inclusive. Essa concisão jornalística, então, utilizada de uma certa forma no conto, ela também é algo que pode ser utilizado com precisão na técnica do direito, então? Sem dúvida. Hemingway, quando um século atrás foi trabalhar no New York Times, ouviu do famoso diretor de então essa expressão, né? Que me recordo sempre, escrever é cortar palavras. Por isso, na primeira versão do Velho Mar, ele escreveu 1.500 páginas datilografadas. E o livro terminou com 250 ou 240 páginas datilografadas. Ou seja, ele foi cortando o excesso, foi sintetizando, foi encontrando vocábulo. Né? Muitas vezes, talvez que o pensamento não esteja claro, talvez que o vocabulário não seja suficientemente extenso, alguém termine por escrever algo em 2, 3 ou 4 linhas, que uma palavra só, ou 2 palavras, reforçam a ideia, ou exprimem a ideia melhor. E a outra vantagem do contista é que ele não usa muito adjetivo, ele encontra o substantivo, ele encontra o verbo. Ele não precisa do adjetivo para oferecer a ideia substantivo e não precisa do advérbio para qualificar o verbo. Então ele é direto, ele é conciso. Esse poder de síntese de determinadas obras que já se tornaram clássicas, com verdades universais, isso também é um recurso que pode ser plenamente aplicado, desde que feito com precisão, para descrever determinados fatos que estão sob julgamento. Pode, o recurso de literatura, no caso concreto, é muito rico. Agora, é um recurso muito perigoso, porque você pode tomar uma frase de aparente universalidade, ela fica fora de contexto, ela fez aquele sentido universal, naquela obra do século XIX, naquele confronto social francês, o terceiro Estado procurando espaço, a monarquia querendo voltar, em contraste com a República, guerra civil, greve, sindicato. Quer dizer, aquele momento de história, no caso concreto, dificilmente se repetirá. Então, enriquece, seja qual for o magistrado, vai mostrar erudição, mas pode mostrar cultura. É uma distinção muito importante, erudição e cultura. Nós estamos numa biblioteca, eu posso citar todos os livros que estão aqui, é erudição, eu tiro a listagem do computador. Cultura é fazer uso disso para a situação concreta no Brasil, no ambiente social de hoje do país e, no caso concreto, em decisão. O recurso à literatura para a citação é muito interessante, mas é muito complexo e raramente, ouso dizer, raramente reforça o argumento jurídico. É importante a chamada leitura inteligente. Eu vou citar aqui um exemplo sobre o qual conversamos, inclusive, pegando o caso de Hemingway, por exemplo, pegando 2 obras dele. Por Quem os Sinos Dobram, que tem um contexto da Guerra Civil Espanhola, que talvez seja um pouco mais conhecido, genericamente falando. E temos uma outra obra que é O Sol Também Se Levanta, que é uma obra relativamente simples de se ler, embora de uma complexidade psicológica grande, mas que tem também um contexto muito específico. Um leitor desavisado que lê aquela obra e que não sabe que se trata de um contexto bastante específico da Paris e Espanha também, de escritores da chamada geração perdida, no Entre Guerras, pode não entender muito bem do que é que está se falando ali. Nesse sentido, é importante a procura pelos clássicos e a própria pesquisa a respeito do que se trata aquela obra? Ou isso é perigoso também? Não. Compreender o livro do seu momento, na sua razão de ser, é uma das formas de interpretação. Né? Projetar ou não a vida pessoal do escritor sobre tal ou qual livro, sobre sua obra, como muitos fazem com Proust, projetando seus problemas pessoais e de família sobre a busca do tempo perdido, assim tem outros autores de outros livros. Né? Com Hemingway se faz muito isso, com Steinbeck, o Fitzgerald, para falar de uma mesma geração. Agora, o que eu acho interessante, nos 2 livros que você citou, é que eles podem ser lidos num contexto universal. Né? A Guerra Civil Espanhola, como posta naquele livro, o drama do personagem central, Robert Jordan, ela é a Síria de hoje. Okay? Ela é o Egito de hoje. Ela foi a Algéria do ano passado, ou a Líbia do ano passado. E tem um contexto universal. De Senhor Oasis também, porque é uma geração que pode ser perdida dos anos 20 e poucos, mas pode ser a geração perdida de 68, 72, que contestava o Estado e não sabia o que fazer. E é interessante, o que aconteceu com essas 2 gerações?
Depois que amadureceram, ficaram iguais aos seus pais e suas avós. Porque Hemingway e Steinbeck, aqueles contestadores, nos anos 30, foram para Hollywood escrever texto, Fitzgerald, escrever texto de cinema, porque era onde estava o dinheiro. Assim como a geração contestatária de 68, 72, a minha geração, eles foram os grandes economistas, especuladores de Wall Street na geração Reagan. Então, eu acho que os dois livros, independentemente do leitor conhecer o drama peculiar da Guerra Civil Espanhola de 36, ou a circunstância dos apátridas, que sem ter o que fazer em Paris vão buscar alguma excitação no Festival São Firmino em Pamplona, pode ser visto numa compreensão universal. Veja a situação da Espanha de hoje. 52% dos jovens entre 18 e 30 anos de idade não têm emprego. Então é uma geração perdida também. Fizeram universidade sem propósito. O que faz a universidade se prepara para o trabalho. Onde é que ficam os sonhos? Os sonhos têm que ser abandonados porque não tem o que fazer. Então eu acho que essa universalidade dos dois livros que você citou permanece, independentemente da intimidade que alguém possa ter ou deixe de ter com as circunstâncias do mundo da época. Ministro, alguma recomendação de leitura para os estudantes e mesmo para os profissionais de direito? Provavelmente a maioria dentro desses autores clássicos, não? Não, em língua portuguesa, porque hoje em dia tão poucos conseguem dominar a língua estrangeira, lamentavelmente. Você sabe que no Brasil são 200 milhões de habitantes, menos de 10% conseguem dominar a língua inglesa, por exemplo, que é a língua universal. Então, em língua portuguesa, eu acho que voltar a Machado de Assis é um clássico. O conto O Alienista ou o conto A Missa do Galo são notável força. No Alienista, Machado de Assis enfrenta questões que Freud enfrentaria 20 ou 25 anos mais tarde. Não é? Então, é um grande contista. Para tomar a língua portuguesa clássica. Não é? Nos escritores modernos, entre o direito e a literatura, ler os contos policiais do Garcia Rosa, por exemplo, que é um psicólogo que sempre quis ser escritor e só conseguiu ser depois de 60 anos de idade, quando teve um problema cardiológico. Quando quase morreu, ele abandonou a psicologia e tornou-se escritor. Ele tem uns 8 ou 10 livros, muito sintéticos, muito objetivos, todos passados em Copacabana, e livros policiais. O advogado com a delegacia de polícia e tal, não, já é um ambiente literário mais próximo do dia a dia. E muita força de vocábulo, muita força de cenas num ambiente contido de poucas palavras. Aliás, o ministro fez uma referência interessante, que é a questão justamente da possibilidade da leitura na sua língua original e a questão das traduções. É conveniente de qualquer maneira, é interessante se procurar boas traduções, de preferência feitas por intelectuais de renome brasileiros, também na hora de comprar um livro, de repente Allan Poe, o próprio Hemingway, se procurar assim, tradução feita por quem, isso é um detalhe importante? Há uma brincadeira italiana muito divertida, né? Traduttore traditore. Todo tradutor é um traidor. Você não consegue levar para outra língua todas as nuances do original, mas há uns e outros, né? Você tem traduções fantásticas da década de 40 do inglês para o português, da Livraria do Povo, em Porto Alegre, feita pelo Érico Veríssimo. São traduções fantásticas. Então é preciso realmente, a sua sugestão é correta, conhecer o tradutor. Há um livro de direito e sociologia política, não vou citar o nome para não ofender o tradutor, de um italiano clássico sobre partidos políticos, que você lê o livro, você não consegue continuar. Tão mal feito, tão mal, né? Você tem que ir original italiano ou não vai. Então, é muito perigosa a tradução, muito perigosa, principalmente em textos jurídicos. As traduções do alemão para o espanhol são de ótima qualidade, mas alguns termos técnicos, ou você conhece a raiz alemã, ou você não compreende o texto. Impossível se fazer uma tradução de poesia. A poesia não é traduzível. Elizabeth Bishop, que eu conheci nos anos 70 em Ouro Preto, morou muitos anos no Brasil, ela dominava muito bem a língua portuguesa, recitava de memória muitos dos poetas modernos brasileiros, mas ela não conseguiu traduzir para o inglês. Você toma Robert Frost, que é o grande poeta da Nova Inglaterra, aquele ambiente rude da terra tomada de pedra. Não tem como traduzir. Não tem como traduzir. Você pega traduzir a Divina Comédia, tirar do italiano? Não tem. Ou você domina o italiano, a métrica, a música, porque na poesia, ou você domina a música, ou você não tem a emoção da poesia, não basta ler a palavra. Né? A poesia você lê em voz alta. A poesia você não lê para dentro. A poesia você declama, senão você não sente. Então a tradução é impossível. Autores da atualidade, é possível se achar nessa seara autores que pudessem ser recomendados justamente para que possamos acompanhar até algumas obras até na sua própria gênese acontecendo nesse momento, recém-lançadas?
pensando na literatura como instrumento de trabalho no âmbito do direito, eu acho que poucos têm a síntese e a força de Garcia Rosa. Bom, assim nós encerramos esta nossa edição de hoje do nosso programa Iluminuras com esta entrevista com o ex-ministro do Tribunal Superior Eleitoral, advogado militante na área eleitoral, constitucional e professor de literatura, Torquato Jardim. Há muito tempo atrás. Ministro, quem já foi rei não perde a majestade. Muito obrigado pela participação mais uma vez. E por aqui vai ficando, portanto, o nosso programa. Encontro marcado na próxima semana com mais uma edição da revista eletrônica de literatura da TV Justiça.